Você já tentou se comunicar com alguém e teve a impressão que essa pessoa entendeu nada do que você disse? Todo mundo já passou por esse sentimento constrangedor de ter a sensação que ninguém consegue te compreender. Principalmente em relacionamentos. Parece que você fala A e o seu cônjuge ou sua cônjuge entende B. No final, os dois se bicam e ninguém consegue chegar a um denominador comum. Não é somente você que passa por isso. Uma grande parte da sociedade também não sabe como se comunicar da forma correta. Todos nós, como seres humanos, temos a necessidade de participar de algum tipo de meio. A própria filosofia vai dizer que o homem que é capaz de ficar sozinho, ou ele é um monstro, ou ele é um deus. Então nós temos a necessidade intrínseca, ou seja, a necessidade dentro de nós de estar participando de algum meio onde há outras pessoas. Só que um dos principais elementos para que você esteja com alguém dentro de algum contexto é você se comunicar da forma correta. E hoje eu irei te trazer 4 elementos básicos no processo de uma comunicação correta. Eu me chamo Thiago Marques, sou especialista em comportamento humano e seu professor de comunicação. Desde o princípio, quando um homem começa a se ajuntar em pequenos grupos, no que determina o princípio da sociedade, o homem sente a necessidade de se comunicar com alguém. No período que nós conhecemos como Homem das Cavernas, a gente vê o homem riscando em paredes, eternizando a sua existência naquilo que ele conhecia como vida. Se avançarmos mais um pouco, vamos para a sociedade egípcia, onde eles escreviam em hieróglifos nas paredes. Aquelas águiazinhas, aqueles bichos que você não entende nada, sabe? Tudo isso faz parte de um contexto de uma organização social que tem como principal elemento a capacidade de se comunicar. Só que você não aprende isso de uma forma cognitiva correta, por exemplo, na escola. Muita falta da aprendizagem que as pessoas têm, por exemplo, na escola, é a falta da comunicação correta entre o professor e aqueles que estão recebendo a mensagem. Para que você seja o mais claro possível e para que a pessoa te retorne com entendimento, se faz necessário que você compreenda esses 4 fundamentos. O primeiro é o emissor, o segundo é a mensagem, o terceiro é o receptor. E o quarto que conclui essa sentença é justamente o que nós conhecemos como feedback. A partir do momento que você entende cada um desses processos na comunicação, você não falha mais quando precisar passar uma mensagem para alguém. Por exemplo, se eu começasse a falar em latim ou em grego com você agora, possivelmente você não ia entender nada. Até que com as inteligências artificiais de hoje em dia fica mais fácil, né? A gente tem alguns aplicativos que traduzem de forma instantânea o que você está dizendo. Mas voltando para a nossa realidade para que você compreenda, é muito simples isso aqui. Se eu preciso falar com um grego, automaticamente eu tenho que saber falar em grego ou ter alguém que traduza isso para mim. Se eu estou me comunicando com um grupo de pessoas comuns, de convívio social amplo, e começo a usar palavras muito técnicas, essas pessoas não vão conseguir compreender o que eu tenho a dizer. Então, para que eu seja um emissor e consiga me comunicar com qualquer tipo de pessoa, eu preciso primeiro saber identificar o público ao qual eu estou direcionando a minha mensagem, ou tentar entender quem é a pessoa que eu preciso alcançar com a minha voz. Nisso, nós entendemos que para um processo de comunicação, se você emitiu uma mensagem e alguém simplesmente não te retornou com entendimento, o principal culpado é você. Não soube ajustar a sua fala à realidade da pessoa ou de um pequeno grupo que está recebendo a sua mensagem. O segundo elemento desse processo, que é justamente a comunicação em si, precisa ser claro, porque o principal interessado em qualquer mensagem que eu estou emitindo sou eu. Se eu emito uma mensagem, eu espero que isso me traga algum retorno, ou de entendimento ou de compreensão. O processo de comunicação verbal, onde eu estou emitindo um som que vai gerar algum tipo de compreensão, eu preciso me atentar a alguns elementos principais disso. Por exemplo, a construção de uma sentença correta. A sequência de palavras vai ter que seguir uma certa lógica para que gere uma compreensão. E eu também preciso me preocupar com o que a gente chama de impostação vocal. Se eu falar muito baixinho e começar a palavras misturar, sequência, colocar fora de ordem, eu me torno naturalmente incompreendido por aquela pessoa ou grupo que precisa entender o que eu tenho a dizer. Se eu estou sendo o mais claro possível, você está recebendo a minha mensagem, não se esqueça de curtir, de se inscrever no canal e de ativar o sininho para você receber as notificações dos próximos vídeos que vão chegar por aqui. O terceiro elemento dentro desse processo de comunicação é justamente o receptor. Estudar quem está recebendo a mensagem faz parte do processo de se comunicar de forma correta. Se eu estou no meio como um periférico e começo a usar expressões empresariais, essa pessoa não vai entender nada que eu estou dizendo. É a mesma sensação que você tem quando alguém começa a usar gírias de um contexto que você não faz parte. Há uma ruptura e não há um processo de comunicação correto. Consegue entender? Tipo assim, mano, é a nós na quebrada, tá ligado? Usar uma sentença, uma frase carregada de expressões ou gírias não tem problema nenhum se você está dentro desse contexto. Mas eu não vou chegar num púlpito de uma igreja, num palanque e vou começar a me comunicar dessa maneira, porque vai haver uma ruptura no processo de comunicação, pelos receptores não estarem dentro do contexto do qual eu faço parte. O quarto elemento dentro desse processo é o que nós conhecemos como feedback, ou seja, o retorno. Traduzindo de forma mais clara possível para você, é quando a pessoa que recebeu a mensagem ou o grupo que eu emiti retornou com um entendimento claro e disse: entendi. Dentro do meio empresarial, por exemplo, o feedback é algo muito importante para nós que nos posicionamos a emitir algum tipo de mensagem. Você já deve ter visto em algum e-mail, por exemplo, escrito: aguardo ansiosamente o seu retorno. Esse retorno é justamente a volta da mensagem que essa pessoa entendeu o que eu tinha a dizer. Seja numa ordem direta ou simplesmente uma marcação de uma reunião em determinado horário, se o que eu emiti como mensagem não gerou um feedback,
feedback, eu primeiro assumo a responsabilidade que eu não posso ter emitido essa mensagem de forma clara ou usando os meios corretos. E por obrigação, reemito essa mensagem para que haja feedback. Se na segunda tentativa o feedback não é gerado e eu já verifiquei que tentei todas as formas possíveis, então eu compreendo que a responsabilidade não é mais minha, mas sim da pessoa que está recebendo essa mensagem. Ou seja, se seu filho ou sua filha não te traz um feedback de uma mensagem que você emitiu, é porque provavelmente você não ajustou a sua comunicação de forma com que ele recebesse. Se seu namorado ou sua namorada parece não compreender o que você está dizendo o tempo todo, é porque a primeiro momento você não sabe se comunicar ou usar a mesma linguagem do que essa pessoa. Se essas dicas que eu te dei aqui hoje entraram em sua cabeça e você conseguiu assimilar essa informação, eu vou acreditar que você entendeu a minha mensagem se você compartilhar esse vídeo com essa pessoa que parece nunca entender o que você fala. Posso contar com seu feedback para a emissão dessa mensagem? Muito obrigado por ter me acompanhado até aqui, comunicador. Eu espero que essa mensagem chegue até você e nos encontramos no próximo vídeo.